quanto o assédio judicial foi eficiente em tolher a sua liberdade de expressão. E a estratégia deles é fazer litigação em cidades muito pequenas, muito distantes. Parece contraditório o que eu estou falando, por quê? De repente muitos vão questionar, você está falando que confia em Cristo, mas você está usando máscara. Se você confiasse, você não estaria usando máscara. Você está me entendendo? Mas eu particularmente não vejo contradição nenhuma. Como que eu, uma pessoa física, vou conseguir combater de igual para igual contra uma pessoa que é o sujeito mais poderoso desse país? Será que ele confronta conosco de igual para igual? Eu acredito que não. A exemplo... Antigamente, as pessoas viam como um homem poderoso o Roberto Marinho, por causa da influência da mídia, da TV, o conglomerado de empresa. Hoje as pessoas não vê dessa maneira, porque o Macedo ele tem o poder da mídia, tem poder de mídia, jornal, rádio, internet, muitas coisas relacionadas com mídias. Daí tem a questão política que você falou aí, do partido político, que faz toda a diferença em vários setores da administração pública, partidos políticos, secretarias, ministérios, repartições, indicações estatais e órgãos de segurança pública, tudo está ali, política está ali. A parcela dele hoje, por causa do próprio voto de cabresto de dentro da instituição, é uma barganha gigantesca para quem está no mundo político. Isso é incomparável. Você pode ter o caráter mais ilibado que for, você pode ter as melhores propostas e intenções, mas da onde que vai vir o teu voto? Se você não tem de onde responder, não quer dizer nada. E Macedo tem essa barganha na mão. Sem falar o poder econômico, né? E o poder religioso. Isso aí. É a pessoa mais poderosa. Aí eu te pergunto, ele nos combate de igual para igual? Não. Não. Vou dar um exemplo. Hoje está se tornando voga no debate jurídico o assédio judicial. O que seria esse assédio judicial? Vou dar um exemplo. Bom, não vou comentar o nome dele, não. Ele é ex-bispo e advogado, mas não vou dar o exemplo dele, não, porque senão pode trazer problemas. Vou dar o exemplo de você, Ricardo. Vamos supor que eu esteja em Brasília. Estou aqui denunciando, falando, mostrando a cara, mostrando o endereço. A instituição sabe que eu estou em Brasília. Ela pode me demandar judicialmente em Brasília, mas aí o que ela faz? Ela contrata o escritório e aí vai lá na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Manaus, Acre, Amapá, pega aqueles fiéis humildes, põe eles para assinar uma procuração e entra na justiça contra mim. Então eu acabo sendo esgotado para ter que ir em cada um desses estados e capitais que eu mencionei para poder responder o processo. Não sei se as pessoas sabem, mas vou aproveitar para falar. Devido a esse canal, eu sofri 84 processos. Eu fui processado por 84 vezes, né? Uma diretamente pela instituição, um processo na esfera criminal, né, por difamação, e outro
movido por, né, houve ali à época um orquestramento, porque e muitos fiéis também me processaram, né? Mas era o mesmo escritório de advocacia que ajuizava essas ações. E um detalhe, elas foram em todos os estados do Brasil. Então, o objetivo era que eu viajasse todos os estados do Brasil para me defender dessas ações. Então, perceba, eu recebi na minha casa a visita de um oficial de justiça 84 vezes trazendo uma citação. Não tinha advogado à época, não sabia nada sobre direito, né? Totalmente leigo sobre direito, e era uma maneira de cercear, né, a minha liberdade de expressão, eu falar o que eu via, porque os meus vídeos começaram a tomar essa proporção que eu falei para você. Nada programado. Por que eles escolhem os membros mais humildes e não aqueles obreiros que dão testemunhos milionários? Por causa da gratuidade de justiça, por causa da isenção de custas e honorários advocatícios. Porque a lei diz o seguinte: se eu entro com uma ação contra você, eu antecipo as custas processuais e as despesas. Só que, no final, o vencedor paga tudo ao vencido. E se eu for em cada um desses estados responder a cada uma dessas pessoas, se eu ganhar a demanda, eu não vou levar nada. Por quê? Eles pediram gratuidade de justiça. Atravessaram uma declaração de hipossuficiência, dizendo que não tem condições de pagar as despesas processuais porque eles não têm recursos financeiros. Então isso daí é uma estratégia para me cansar do ponto de vista psicologicamente e principalmente financeiramente. Foi para você esse episódio, quer dizer, como foi ser vítima de tantas ações? E a pergunta crucial, quer dizer, o quanto você entende que isso limitou a sua capacidade de trabalho e de expressão como jornalismo? Quanto o assédio judicial foi eficiente em tolher a sua liberdade de expressão? Boa tarde a todos. Na minha avaliação, a Igreja Universal do Reino de Deus, embora tenha perdido todas as ações, as 111 ações que ela moveu contra mim e contra a Folha, na minha avaliação, ela foi vitoriosa, porque por vários anos ela calou o único veículo que fazia uma cobertura sistemática da Igreja, sobre esse ponto de vista, sobre esse ângulo dos negócios da Igreja. Desde 94 até aquele ano de 2007, dezembro de 2007, quando a reportagem foi publicada, eu acompanhei toda a expansão da rede de televisão, de rádios da Igreja, dos negócios que orbitavam em torno da Igreja Universal, como você mesmo disse. E quantas ações começaram, para nossa completa surpresa, eu me senti sem condição de continuar cobrindo a Igreja Universal do Reino de Deus. Não que tivesse alguma ação, alguma ordem judicial, mas porque eu achava que eu tinha perdido a coisa mais importante que o jornalista tem que ter, que é a imparcialidade e a isenção. Você está me entendendo? E aí tem um outro detalhe. A lei processual diz que, por exemplo, se você me processar e eu não responder no prazo estabelecido pela lei, presume-se verdadeiro tudo aquilo que você disse. Então, a grande estratégia deles também é impedir que você vá até lá, que eu saia de Brasília para ir no Acre. Para quê? Mesmo que eu esteja dizendo a verdade, se eu não for lá no Acre responder, o juiz do Acre vai me condenar. Por quê? Eu não apresentei resposta, então aquilo que aquele fiel está dizendo é verdade. Ô, gente, vamos já direto para o próximo assunto. Eu vou colocar, nós vamos falar agora com o João Paulo Cuenca, o famoso JP Cuenca. Gente, esse homem enfrentou uma barra pesadíssima, tá ele aqui, ó. Bom dia, João Paulo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado. Quero te dar os parabéns, porque você
está enfrentando com muita galhardia aquela empreitada, aquela coisa horrorosa que a Igreja Universal move contra os seus desafetos, né? Por causa de uma afirmação, a frase do João, que gerou uma enxurrada de processos judiciais, de pastores. Obviamente que isso não são pastores, é a cúpula da igreja, porque advogado custa caro, pastor ganha um salário ridículo, porque o Edir Macedo explora mesmo essa mão de obra, né? Não é nem salário, hein, gente, porque é atividade vocacional, é outra coisa. Mas, enfim, eles vêm feito um enxame de marimbondos para picar a pessoa com a necessidade de se defender dessa enxurrada de processos. No seu caso, foram 111, né? 144. Foram 144 processos. Você já ganhou 126, é isso? Isso. Me conta uma coisa. Você está gastando quanto de honorários de advogado? Porque 126 processos em tudo quanto é lugar do Brasil deve ter provocado um abalo nas suas finanças, né? Um abalo total, mas se eu não tivesse conseguido o apoio da Mídia Defense, eu, graças ao Bom Pai, consegui eu fiquei 6 meses completamente perdido, Fábio, porque aí 6 meses sem trabalhar, 6 meses procurando defesa, 6 meses desesperado, quando vi o número dos processos aumentar, e aí eu consegui, pelo Lucas Mourão, o João Willis me passou o contato do Lucas, que é advogado dele. O Lucas Mourão, ele conseguiu articular com uma ONG inglesa chamada Mídia Defense, e a Mídia Defense bancou a defesa. Então tem 2 escritórios, um no Rio e um em São Paulo, o Fernando Iré, o Lucas Mourão, e a Mídia Defense que pagou a defesa. Então, assim, se não fosse pela Mídia Defense, eu estava muito ferrado. E aí vai me condenar, vai me processar. Isso tudo começou a ser feito, principalmente nos canais de denúncias. Fizeram com o Alfredo, fizeram com o Nathan Silva, entendeu? Só que aí deu tão certo que eles estenderam isso para jornalistas aqui no Brasil. Só que eles se deram mal por quê? Porque no jornalismo eles têm o sindicato deles, tem a associação deles, tem um corpo jurídico. Inclusive recomendo a todos que conheçam o trabalho da Mídia Defense, tem o site da Mídia Defense. O Carlos Gaio diretor executivo da Mídia Defense, foi a pessoa, um brasileiro que está lá em Londres. Enfim, é uma ONG que presta esse tipo de ajuda a jornalistas, escritores do mundo inteiro. Mas se não fosse por eles, eu não sei como seria, porque como é tudo em JEC, ou você tem que ir lá, ou você tem que representar em cada comarca, né? Então, e a estratégia deles é fazer litigação em cidades muito pequenas, muito distantes. A própria Defensoria Pública não tem capilaridade para chegar. Eu cheguei a falar com a Defensoria Pública e eles falaram, olha só, não conseguimos pegar o teu caso porque não temos como chegar nesses lugares. Nossa. E aí, como é que foi a defesa? JEC, só para quem não sabe, JEC é Juizado Especial Criminal, gente. É um expediente dos mais sacanas, porque se a pessoa não vai, ela perdeu, né? Se você não vai à primeira reunião, você está ferrado, você é obrigado a pagar uma indenização. Enfim, o que não falta é que esses juizados especiais criminais, você nem precisa de advogado para ingressar uma ação lá, né? Se a ação for até 20 salários mínimos, então é facílimo de mover uma roda de perseguição judicial como essa a partir de um instrumento que foi feito não para molestar, para torturar jornalistas, sabe? E aí o negócio começou a dar ter uma proporção tão grande que eles, botaram o pé no freio. Então você pode ver que a estratégia deles mudaram. Como? Unicom dando strike. Você botou... agora, meu canal tá com strike. Um vídeo de 22 minutos. Me deram strike porque eu utilizei a voz do Bispo Macedo por 6 segundos. Mesma coisa que aconteceu no meu canal. Aí eu te pergunto, isso é proporcional? O Bispo Macedo vem aqui, de igual para igual, nos confrontar? Não. Ele bota o corpo jurídico dele. Você pode ver, o pessoal denuncia algo que ele comete, o que ele faz? Ele manda uma nota e vai lá para a Record. Aí a Record mostra aquilo que ela quer mostrar, que é o interesse dele. E torce a informação toda. Vocês, não sei hoje, se alguém puder comentar aí, o Ricardo, no chat, eu quero fazer uma seguinte pergunta.
Você que já assistiu o culto do Bispo Macedo, ele encerra a reunião? Não. Ele não encerra a reunião. Agora eu pergunto, por que ele não encerra a reunião? Será que é porque ele tem nojinho de você? Não. Sabe por quê? Ele passa o microfone pro outro, vai para a sala dele, ó, mete o pé. Não é por causa de vocês. É para evitar oficial de justiça, evitar uma autoridade policial. Os mesmos moldes aqui nos Estados Unidos. Entendeu? Os mesmos moldes. O bispo não termina a reunião. Ele passa o bastão para outro. Isso. E aquilo dali não é igual aos outros bispos que depois vai atender os pastores, vai fazer reunião com os regionais, as esposas, alguns até com os obreiros, alguns com menos nome, às vezes até um atendimento ou outro. Com o bispo não tem isso, não. Não tem. Muito bem observado. Os canais de denúncias aí, não sei quem foi, não sei se foi o Roque, que falou que o João Leite estava processando ele. Quem disse que o oficial de justiça achava ele? Aí, que a nota da imprensa falou? O bispo, ele é residente domiciliado nos Estados Unidos. Ué, mas ele não está lá no templo, em São Paulo? Templo de Salomão? O que está acontecendo? Então é isso, ele não compete com a gente de igual para igual. Nunca.